Abra sua Bíblia então, Juízes capítulo 11, verso 1 e 3 ao 3, comigo, fazendo favor. Jefté era um guerreiro corajoso. Fala comigo assim, corajoso. Diga mais forte, corajoso. Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados. Fala comigo assim, desocupados. Algumas traduções diz vadios, né? Desocupados ou vadios, que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós os proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhe disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me dar a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? E os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Feche seus olhos. Eu acabei estendendo um pouco mais a leitura para você entender o contexto daquilo que eu quero falar com vocês. Pai, eu quero te louvar por esse tempo, te louvar por essa oportunidade, por essa igreja tão linda, Deus, por essa igreja tão apaixonada. Te agradecer, porque eu queria conhecer essa igreja, essa casa, e eu me alegrei, Senhor. Foi além das expectativas, e eu tenho certeza que o Senhor tem levantado essa igreja, essa geração de homens e mulheres e jovens, para marcar não só a cidade de São Paulo, mas o estado e toda essa nação e o país, e essa geração. Por isso, fale conosco, ministre em nosso coração, apesar de mim, apesar de nós, traga uma direção e me use, pois eu sou apenas instrumento do Senhor, nada além disso, em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento. Eu esqueci de perguntar para vocês, quem é que nos segue nas redes sociais? O ICB Jovem Oficial. Quem nos segue? Levanta a sua mão. Glória a Deus. A gente está com... Eu brinquei com as meninas ali em cima, né? As midianitas, né? A gente está com algumas dificuldades na nossa mídia, porque todo mundo tem a sua realidade de igreja, né, irmão? Eu sou pastor de igreja local, então tem as coisas, as atividades da igreja local. A galera que trabalha na mídia também tem. O Gabriel, que é o responsável da mídia, é pastor lá em Governador Valadares, junto com o Rafa aqui de São Vicente. Mas a gente está conseguindo, glória a Deus, desenvolver um negócio bem legal no nosso Instagram. Talvez não, pelo menos o que me passaram é a rede social com maior engajamento na nossa igreja. Então, se você ainda não nos segue, depois você vai lá no ICB Jovem, tá bom, gente? ICB Jovem Oficial. Nos segue lá, dá um apoio para a gente e vamos espalhar esse projeto aí pelo Brasil afora, em nome de Jesus. Você que gosta de anotar temas, eu queria falar com vocês um tema muito interessante, que é sem ressalvas. Fala comigo assim, sem ressalvas. Diga para quem está ao seu lado assim, sem ressalvas. Mais forte, sem ressalvas. A palavra de Deus diz para nós, você que gosta de estudar a palavra, você já sabe disso, mas aqueles que você é neófito na fé, você nem ouviu falar de Jefté. Jefté é um personagem do Antigo Testamento, o 8º juiz em Israel, que reinou por um período muito pequeno, aproximadamente 6 anos, sobre um território de Israel, era um líder na região de Canaã. E Jefté é um homem interessante porque em Hebreus, capítulo 11, nós encontramos ele junto da galeria dos heróis da fé. Para quem estuda a palavra de Deus, eu não quero falar da parte negra da história de Jefté.
A história diz, bíblica, né, que ele fez um voto com Deus, porque ele queria sair vitorioso de uma guerra, e se ele saísse vitorioso dessa guerra, ele entregaria em sacrifício a primeira pessoa que saísse de casa. E ele voltando para casa, a primeira pessoa que saiu de casa foi sua própria filha. Então, há quem diga, são muitas correntes de pensamento, que ele não fez isso, mas a palavra é muito clara, ele fez um voto de entregar em sacrifício, ok? O que tem que ficar bem claro é que não foi um pedido do próprio Deus. As pessoas às vezes começam a criticar a Deus usando a história de Jefté. Como que um homem que entrou na galeria dos heróis da fé poderia entregar sua própria filha em sacrifício porque fez um pedido para Deus, empenhou a palavra e tinha que fazer isso? Não foi Deus que fez ele fazer essa loucura. E isso retrata também muito dos nossos comportamentos. Às vezes você faz uns votos loucos aí que não foi Deus que te pediu. Você fez. E Jefté foi vitorioso, mas ele poderia ter feito outro voto. Mas ele empenhou a palavra que entregaria sua filha, e assim esse homem que entregou sua própria filha como sacrifício. Mas eu não quero falar disso, dessa parte negra da história de Jefté. Eu quero falar de uma outra situação, onde Jefté foi lançado para o seu destino profético. Fala comigo assim, destino profético. Diga mais forte, destino profético. Então esse Jefté, um homem que marcou a nação, a geração dele, que entrou na galeria dos heróis da fé. O texto já inicia dizendo para a gente que ele era um guerreiro corajoso. Outras traduções, habilidoso, ou um guerreiro forte. Mas é interessante que o autor do livro de Juízes diz assim, Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, que era um homem respeitado e poderoso também na nação, mas a sua mãe era uma prostituta. O que me chama a atenção é essa ressalva que o autor estabelece, mas a mãe dele era uma prostituta. Mas ele era filho de uma aventureira, uma meretriz, mas tinha uma mancha no histórico, ou na história de Jefté. O que eu quero dizer com isso é que nós convivemos com essas ressalvas todos os dias. Por que eu disse para você que eu sou de uma cidade pequenininha de 21 mil habitantes? A igreja que eu pastorei, agora no final do ano, nós vamos chegar com mais de 500 pessoas batizadas. E é uma cidade de 21.600 habitantes. Eu sou pastor da maior igreja da cidade. Eu já liderei conselho de pastores durante 5 anos. E em muitos momentos do meu ministério, sempre tinha alguém para dizer assim, mas ele lá é de Perdões. O que pode vir de bom lá de Perdões? O que pode vir de bom lá de Belém? Você lembra dessa história? O que pode vir de bom de lá? Então eu sempre ouvi isso. Eu lembro que eu estava em Brasília alguns anos atrás, e o apóstolo Doriel, nosso saudoso apóstolo Doriel, montou um time para liderar os jovens na época. Foi quando saiu a ideia do ICB Jovem, que inicialmente era eu, o pastor Juliano, pastor Israel Palarone, pastor Anderson Mapa, e tinha um outro rapaz chamado Alex. Eu lembro que uma das reuniões que nós tivemos em Brasília, nós sentamos com o apóstolo Doriel, e o apóstolo disse assim, eu preciso que vocês desenvolvam um trabalho de jovens aí no Brasil. Eu fui chamado para estar ali por causa de algo que eu estava fazendo na minha cidade. Mas até então, eu sou extremamente tímido, irmãos. Mas falaram para mim ir para Brasília para uma reunião, eu fui. Chegou nessa reunião um rapaz, minha esposa, ao ridículo. Eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Agora, quem é você? Eu sei que é o caipira lá da roça lá. Falou assim comigo, na tora. Rapaz, eu estou aqui porque me pediram para vir. Eu estou aqui porque falaram para mim vir para uma reunião. Em outras palavras, ele queria estabelecer algumas ressalvas na minha vida, e em determinados momentos eu estava permitindo aquilo entrar na minha alma. E isso é preocupante, porque nós convivemos com pessoas que em muitos momentos eles não estão conectados em Deus e aquilo que Deus quer para a nossa vida, como eu e você deveríamos estar. E essas pessoas, ainda que esteja dentro da comunidade de fé, pode ser usada pelo inferno para criar ressalvas em nossa mente. Olha, você é corajoso, você é bom,
você é habilidoso, mas, no meu caso, você é caipira, você é do interior. No meu caso, quem é seu pai? E olha que o meu pai é missionário, superintendente, mas meu pai é super na dele, quietinho, tranquilo. Se puder, ele esconde, fica lá no cantão. Não era dos figurões da casa da bênção. E sempre tem pessoas dentro do nosso contexto e realidade espiritual que criam essas ressalvas. Quem é você? Você não. Olha o seu passado. E eu passei por isso. Eu saí de casa com 14 anos de idade para jogar futebol. Quem me empresariava era o Miller, que jogou na seleção brasileira, que jogou no São Paulo, que jogou no Milan, jogou no Japão. O meu pai era amigo de um pastor muito próximo a ele no momento de conversão. Eu jogava muita bola na época. Vamos levar ele para fazer teste. Eu fiz teste, passei dos meus 14 anos até os 17 anos jogando futebol. Depois lesionei, tive vários problemas. Muitos problemas. E lá no futebol eu entrei por um caminho de queda espiritual, de experimentar o mundo sendo filho de pastor. 14 para 15 anos, já tive a minha primeira experiência sexual com uma mulher que era o dobro de idade que eu tinha, sendo filho de pastor. E fui para a bebida, não usei droga, também não usei homem nenhum, graças a Deus. Nada contra, cada um anda naquilo que pensa. Mas graças a Deus, o problema meu na época era outro. E eu não queria saber de igreja. Depois de um certo tempo, eu estava voltando para a minha cidade com muitos problemas, e um deles me levou a elaborar o meu suicídio. Eu não sei falar se eu não fui homem suficiente para fazer isso, mas acabou que Deus interveio naquela situação, e ao mesmo tempo Deus usou aquela situação que eu estava passando na minha vida particular para me impulsionar para o meu destino profético. Porque existem situações que o próprio Deus permite você passar para Ele te parar e para te lançar para o seu destino profético. Então existem tragédias que Deus permite para te lançar onde Ele quer que você esteja. E foi isso que aconteceu comigo. Mas por outro lado existia esse outro espírito, esse outro comportamento. Quem é Ilquias? Aqui o Fábio, vocês vão ver daqui a pouco, está comigo. Ele me chama de Senhor, me chama de pastor, faz parte da minha base. Nós saímos juntos para ir para as baladinhas. O Fábio chegava na minha casa 2 horas da manhã, eu pulava o muro para a gente sair para aprontar, fazer bagunça. E hoje ele está aqui, viaja comigo. É ministro de louvor na igreja, onde eu sou pastor. Responsável, nós temos 4 a 5 bandas lá na igreja. Ele é o líder deles, lidera mais de 8 células lá na igreja. Estava mais louco que o Batman, nas drogas, perturbado. E eu falei, mano, eu não sei o que vai acontecer não, mas vem cá, cola aqui em mim e a gente vai ver se a gente muda de vida. Eu mudei e ele mudou de vida. Me acompanha para todo lado, está separado a pastor, vai ser consagrado a pastor em julho do ano que vem, porque já lidera mais de 50 pessoas na base dele. Vira e mexe, alguém diz para ele, cara, você anda com o Ilquias é mais doido que o Batman, ainda bem que é o Batman e não o Robin. Eu deixo o Robin para ser ele. Você é o Robin? Não, está amarrado, né, Fábio? Mas assim, e uma coisa que eu ensinei para eles, e ele sabe disso, e muitos irmãos da igreja que me viu crescer usam essa mesma expressão. O poder do evangelho está na transformação. Se não houve transformação é porque o evangelho, infelizmente, não porque ele não tem poder, não fez o efeito necessário de conversão na vida de alguém. O poder do evangelho está onde, gente? Na transformação. Eu nunca pedi ele para me chamar de Senhor. O Kelly, se eu estou ali, ele sabe como é que o Fábio é queixo duro, né? E o pessoal chega na igreja, eu tenho 40 anos, mas me chamar de você é matar esse cara. Abaixa sua bola, rapaz, é Senhor, ele é pastor, ele é autoridade. E às vezes, o que foi? O Fábio brigou comigo porque eu chamei o senhor de você. O senhor tem problema? Eu não tenho problema não, mas ele tem. E o pessoal fica assustado às vezes, tanto ele, e eu tenho outros discípulos da minha base mais velhos do que eu, e que me respeita. Mas tanto ele quanto outros viram esse processo de gente criando ressalvas ao meu respeito. Quem é você para me liderar? Olha onde você esteve, olha o que você fez, olha como que era o seu comportamento. E eu uso uma frase na igreja, e eu quero abrir aspas para dizer isso para você,
que o seu comportamento te dá autoridade ou rouba a sua autoridade. Se você acha que ninguém te respeita, então está na hora de você mudar o seu comportamento. Porque o que faz as pessoas submeterem a sua autoridade é a maneira como você se comporta. E isso vale para casamento, vale para ministério, vale para relacionamentos. Eu não sei se tem muita gente casada aqui, mas tem homem que fala assim, a minha mulher, pastor, ela não vive o que a Bíblia diz, ela tem que submeter a mim, não tem? Tem, é verdade. Mas o seu comportamento é um comportamento digno de alguém que diz assim, eu tenho que submeter o meu marido, porque ele tem um comportamento de homem de Deus? Talvez eu estou falando para quem vai casar. Mas algumas coisas foram acontecendo. Eu assumi os jovens com 15 para 20 jovens. Em 2 anos a gente foi para 200 jovens. Mas sempre tinha gente que falava assim, Ilquias? Ele em casa todo mundo é convertido. O cunhado dele, meu irmão mais novo, cara, 10, obviamente aprontou, mas desde pequeno envolvido no ministério. A minha irmã Thalita é casada com o pastor Israel Palaroni. A Thalita é crente, irmão. Desde pequena envolvida demais. Só que eu que saí de casa com 14 anos, quebrei o barraco, voltei porque eu estava com alguns problemas sérios. Não tinha para mim onde ir, eu voltei para o meu pai, cheio de problemas de alguém. Ele não. E eu sofri demais com isso, porque eu sabia que Deus estava me direcionando para algo, mas havia ressalvas. Jefté era guerreiro corajoso, porém a sua mãe era uma prostituta. Fala comigo assim, ressalvas. Pode ser um perigo. Diga mais forte, ressalvas. Pode ser um perigo. Talvez você já ouviu isso de alguém. Ele fez um ótimo trabalho, mas ele é habilidoso, mas ele tem talento, mas ele executa bem, mas ele ministra bem, mas nossa, ele canta maravilhosamente, mas sempre vai ver gente criando ressalvas ao nosso respeito. Ele é bom, mas por outro lado ele tem aquilo. E geralmente as pessoas fracas, elas querem apontar uma falha no decorrer do seu histórico que propriamente você nem tem culpa nisso. Eu já tive situações de gente falar assim, olha, ele é até bom, mas só está ali porque é filho de pastor. Se tem um lugar que eu fugi minha vida toda, é disso aqui, irmão. Com todas as minhas forças. Eu fui jogar futebol, tentei algumas vezes, quando eu voltava, machucava. Voltava, bons empresários, machucava, lesionava. Até um dia eu falei, cara, eu não quero saber mais dessa porcaria, eu não consigo. E até hoje eu tenho alguns problemas, eu não conseguia. Aí a minha mãe, não, a sua parada é outra, não sei o que tem e tal. E sempre tinha alguém, ele vai assumir isso porque é filho de pastor. Por causa disso. Então teve algum momento na minha vida que não era benéfico ser filho de pastor. Porque filho de peixe, peixinho é, isso é bobeira, não existe isso. E era difícil. Mas de repente eu chamo um tal de Fábio da vida. Chama um tal de Paulo, vocês um dia vão conhecer esse Paulo. Paulo, o apelido do cara era Cascavel, só para você ver o nível que o cara era. É cego de um olho, mais doido do que tudo. E é pastor na igreja hoje, que eu sou pastor. E as coisas começaram a acontecer. E daqui a pouco, porque ninguém queria assumir nem louvor, não queria assumir rede de jovens, alguém tinha que assumir. Eu assumi e alguém dizia assim, ele assumiu porque é filho de pastor. A minha esposa já conhece o David Killa há muitos anos, ele é de Juiz de Fora, já fez back com o David Killa e tal. E eu falei, amor, vamos tentar trazer o David aqui, você conhece a Bebel, fala com ela. Foi a primeira vez que foi um homem desse nível na nossa cidade, a gente colocou no outdoor. Galera que tinha crescido comigo na igreja. Está trazendo o David Killa? Mas é porque o pai dele está ajudando ele. Meu pai não tinha ajudado com coisa nenhuma. Foi a primeira conferência que nós fizemos, que foi a rede de jovens que deu uma oferta para a igreja, na história da igreja. Então tem gente que, ao invés de valorizar aquilo que você carrega, sempre vai olhar para algo que aconteceu na sua vida. Sempre vai olhar para uma situação que talvez nem propriamente você tenha a ver com aquilo. É filho de prostituta.
conhece o pai, conhece a mãe, você sabe de onde veio, você conhece o histórico. Então nós precisamos tomar cuidado com pessoas assim. Agora preste atenção, valorizar a pessoa pelo que ela é e não pelo seu histórico é um desafio para quem decidiu não reconhecer o seu valor. Tem gente que você pode ser o melhor da comunidade de fé, mas sempre ele vai criar uma ressalva a seu respeito. Você pode ser o melhor líder, mas sempre vai criar uma ressalva ao seu respeito. Você pode ser o melhor ministro, líder de céu, o melhor pastor, mas sempre vão criar uma ressalva ao seu respeito. E agora preste atenção, Jesus passou por isso. Porque lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao 3, diz assim: Jesus saiu dali, foi para a sua terra, e os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam. Olha só, ficaram encantados com Jesus. Que autoridade, que sabedoria, está aí na palavra de Deus. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Aí começa o problema. Este não é o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Olha o último problema. Escandalizavam-se nele, ou escandalizavam-se por causa dele. No primeiro momento ficaram impactados com a autoridade que ele carregava, com a unção que ele carregava, com os milagres que eram feitos. Mas daqui a pouco, quando lembraram que ele era aquele menino que cresceu no meio deles, não está entre nós os seus irmãos, ele não é o filho de José e de Maria, se escandalizaram. Então nós convivemos com muitas pessoas que o inferno vai usá-los para nos paralisar. Ainda que esteja dentro da comunidade de fé, ainda que esteja dentro de um círculo espiritualmente achando nós que é saudável, e ele vai dizer assim: cresceu comigo, agora quer me liderar? Eu fui o líder dele e agora é ele que vai ser meu líder? Eu passo por isso na cidade onde eu sou pastor. Tem muita gente que não volta para a igreja que eu sou pastor, porque eles dizem isso, inclusive, eles sabem que eu sei. Eu não vou voltar para lá não, eu liderei o 15, agora ele, o bonitão, vai querer me liderar? Mas isso não acontece aqui não, só lá que acontece. E isso o primeiro lugar que eu fui cuidar de uma igreja, meu pai, eu quero me envolver com esse negócio de ministério, que eu acho que está dando certo. Eu abri uma célula lá em casa, chapou de gente. Aí meu pai falou para mim: vou te levar para o lugar que foi escola de todos os pastores da nossa superintendência. É uma comunidade, uma rocinha que chama Serra do Peão. Então pensa um desafio. Desafio. O primeiro dia que eu cheguei lá, tinha um irmão, aqueles presbichos que fica na porta. Aqui também não tem não, só lá. Aí esse irmão chegou, eu limpei a bundinha dele, agora ele quer pregar para mim? E aqueles, com todo respeito, tem aqueles irmãos com aquelas mãos sensíveis, para não falar o contrário, calejada, de trabalhar muito na labuta da roça, tal, tirar tarefa. Eu lembro que eu brinquei com ele: irmão, então o senhor não quer me ouvir não? Eu não, limpei muito você. Eu falei: está amarrado, que me limpou o quê, mano? Eu lembro que eu brinquei com a minha mãe: mãe, a senhora me deixou ser tocado por aquele ogro, mãe. Eu brinco isso com o pessoal, mas o irmão não quis ser liderado por mim, porque ele me viu crescer. Obviamente foi uma expressão que ele usou, porque me viu crescer, ele não voltou mais no culto. E eu tentando atrair todo mundo, mas o irmão que deveria me ajudar falava para os irmãos: eu vi ele crescer, você acha que eu vou ficar ouvindo ele? É ele que tem que sentar para me ouvir. É ele que tem que sentar para me ouvir. Que missionário Paulo está com a cabeça aonde colocar ele para me liderar? E aquele irmão, ele fez o papel do diabo na igreja. Ele não ia, não fechava. E eu percebi, não, eu tive lá quando você cresceu. E eu lembro que a primeira mensagem que eu fui pregar, eu fui falar sobre o poder da influência. Meu pai ficou sentadinho lá no canto, e eu, tudo empolgado, bonitinho, com roupa de crente, porque hoje eu não estou com roupa de crente não, mas um dia eu estava. Mas esses crentes da roça, radical, com a blusinha bonitinha, de botão, um sapatinho arrumadinho.
E eu, irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre o poder da influência. No meio do culto, uma irmã levantou, pode parar com essa bobeira. Eu falei, Jesus amado, a primeira experiência minha com a igreja, a irmã já estava mandando eu ficar quieto. O que é influência? Ela queria saber o que era influência. E eu, pronto. Aí o marido dela, que lá tinha esse costume, a mulher sentava de um lado e o homem sentava do outro lado. O marido dela foi e mandou ela calar a boca no meio do culto. Cala a boca, mulher burra. É coisa de matuto mesmo, de roça, irmão. Estou falando sério. E o meu pai nem para intervir. Meu pai ficou rindo lá no canto. Eu quero que ele se vire nesse desafio. E eu, caramba, aí, irmão, pai, fica quieto você. Os dois começaram a discutir no meio do culto. E eu querendo pregar, e os dois não deixavam pregar. Deixa eu falar, mulher burra. E eu querendo falar. E gente, então vamos voltar aqui à influência. E ela, mas explica o que é influência. Você não sabe o que é influência, não, mulher. Aí eu falei, então deixa o senhor explicar o que é influência. Influência é um homem mais forte que o outro. É isso aí, o senhor está certinho. Influência é um homem mais forte que o outro. E pronto, acabou. E funcionou. Abrindo aspas, tem uma irmã que foi ensinar lá um dia sobre graça. E ela perguntou assim, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre a graça. Alguém aqui já ouviu falar sobre a graça? Essa irmã abençoada, eu já, é a mais fofoqueira da serra. Esse é o nível da primeira igreja que eu pastoreei. E eu estou mentindo, Fábio? Essa história meu irmão, todo mundo conhece. Beleza, foi um desafio. Mas o desafio maior não era nem a ignorância bíblica dos irmãos. Era o fato deles não reconhecerem que eu estava numa nova estação da minha vida. Que eu estava carregando algo especial de Deus que poderia abençoar a vida deles. E Jesus passou por isso. Porque Jesus entrou na sua terra natal. Eles ficaram encantados com a autoridade com que ele se movia. Com o sobrenatural e com o milagre que acontecia. Mas depois se escandalizaram por causa do histórico dele. Não é o filho de Maria, não é o filho de José. Os seus irmãos e suas irmãs não estão entre nós. Ficaram assustados. Agora preste atenção. Isso não abalou mentalmente Jesus. Isso não impediu Jesus de fluir naquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas as pessoas deixaram de ser abençoadas com aquilo que corria sobre o ministério de Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim, e aqui está um dos problemas, preste atenção. Quando querem te rotular pelo seu histórico, pela sua família, de onde você veio, e esse é o problema da familiarização. Eu vi ele crescendo. Eu conhecia, alguns anos atrás, eu sou muito brincalhão, e tímido. O Fábio é um dos líderes da nossa igreja. E ele foi trabalhar comigo na igreja. E ele não é só discípulo meu, ele é meu amigo. E eu precisava de alguém para trabalhar na igreja, eu chamei ele. Ô Fábio, vamos trabalhar comigo na igreja? Vou, pastor, vamos embora. Eu cheguei no escritório, eu dei uma bronca nele, numa situação que a gente precisava resolver. E eu falei para ele, só tome cuidado com a familiarização. E na igreja tem muito isso. Porque às vezes a familiarização impede você de ver a unção e a autoridade que Deus já derramou na vida de alguém. Ele cresceu comigo, ele não carrega isso não. E talvez o que você precisa está justamente nesse irmão que você olha apenas como aquele que cresceu na igreja. Familiarização. Eles pensavam, conhecemos desde criança, conhecemos os seus pais. Onde adquiriu tal conhecimento? Onde foi? Com que autoridade faz isso? Não, acho que tem coisa errada aí. E qual foi a consequência disso? Daqui a pouco a gente volta em Jefté. Marcos capítulo 6, verso 4 ao verso 5. A palavra de Deus diz assim, então Jesus lhe disse, somente em sua terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é honrado e não pode realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. Não é que deixou de fluir aquilo que Deus podia fazer através de Jesus, ou Jesus sendo o próprio Deus, mas por causa da sua incredulidade e a sua incapacidade de entender aquilo que eu carrego, você não vai desfrutar das bênçãos que Deus pode te dar através de mim. Não pode. Talvez o ponto de virada da sua vida não está no meu ministério.
Talvez a cura que você precisa não vai ser a partir da oração de imposição de mão que eu vou fazer para vocês, talvez, no final do culto. Talvez tudo que você está procurando nesses anos todos está, talvez, alguns centímetros de você, no fato de você reconhecer com que esse irmão carrega, que está do seu lado, mas por causa da familiarização, por causa desse contato que às vezes foge daquilo que Deus quer, que é o respeito à autoridade e à unção que Ele carrega, você não percebeu. Quem está me entendendo, diga amém. Então vamos lá, o primeiro problema que nós encontramos aqui, talvez o que você precisa está na vida de alguém dentro de casa. Não despreze nem perca a oportunidade de honrar aqueles que Deus marcou. Alguns anos atrás, 2005, eu morava em Santos. Eu estava numa balada no sábado à noite, na sexta-feira à noite, melhor dizendo. E o irmão da missionária Andréia, o Neném, o Jonatas, vamos lá para Perdões. Tinha uma convenção em Perdões. Eu já tinha saído de Perdões há alguns anos. Estava morando em Santos nessa época. Vamos lá. Pegamos o carro do irmão dele. O irmão dele trabalhava na Globo na época, tinha um carro descolado. E nós dois, solteirão, queria chegar. E chegamos de madrugadinha, cedinho. Fui para casa, descansei um pouco, fui para a convenção nossa, regional. Tinha um pouco mais de 1000 pessoas nessa convenção. Era um poliesportivo. E na hora que eu cheguei, um profeta de Deus que estava lá, disse assim, Deus acabou de dizer para mim que o missionário Paulo tem um outro filho, cadê ele? E eu olhei para o neném e falei, meu filho, nós dois estamos ferrados, que vai entregar onde a gente estava. Ele, não, mano, não sei o que tem. E eu fiquei feliz, porque quando eu cheguei, alguém disse que o meu irmão havia recebido uma profecia, minha irmã também havia recebido uma profecia, e eu disse para o neném, falei, cara, Deus esqueceu de mim. Aí o neném, mas eu não esqueci você não, mano, eu estou aqui, brother, ô Joe, eu estou aqui. Aí esse profeta, cadê ele? Aonde ele está? E eu escondido, porque de fato eu achei que ele ia entregar os podres. E eu fui abaixando. Aí uma irmã abençoada lá da igreja, ele ali. Aí eu, ai demônio. Mas me acharam. Aí que multidão de gente me jogaram no corredor e o profeta já veio no corredor. Você acabou de dizer ali que eu havia te esquecido. Tal data você tentou contra a sua própria vida. E começou a falar um monte de coisa. E ele falou assim, o seu ministério é diferente de todo mundo da sua casa. Aí pronto, meu irmão. Rapaz, então está na hora de eu voltar a jogar futebol. Aí meus tios chegaram perto do meu pai, ele tem que tratar essas lesões, tem que voltar a jogar bola, porque vai ajudar muito a igreja. Mas eles estavam EVA, que eles queriam também ser ajudados. Aí todo mundo conversando, tem que voltar a jogar futebol, tem que treinar, é isso, aquilo outro, os contatos, tal, aquela parada toda. E meu pai dizendo, não, acho que o negócio dele é ministerial. Eu falei, pai, meu ministério, pai. Para com isso, os outros filhos do senhor é crente, pastor. Eu é outra coisa, é outra parada. A minha mãe é a mesma coisa. Não é ministério. Não é, mãe, não é. E eu fui tentando desenvolver outras coisas. Nós abrimos padaria, as coisas não funcionavam na padaria. Minha mãe estava em Brasília uma vez, uma pessoa passou perto dela e falou assim, por que eles estão atrás do balcão se eu chamei eles para estar no altar? Aí minha mãe chegou lá em casa falando isso comigo e falou, não, acho que o profeta errou o endereço. Queria, irmão. Fui para a faculdade, no dia da minha colação de grau. Eu tinha célula já, mas fugi do ministério. Aí, de repente, a galera estava lá, e o que? Estava parecendo a torcida do Cruzeiro, brincadeira. Mas todo mundo gritando. A minha diretora era macumbeira. Junto com a coordenadora, elas me chamaram e falaram assim, aqui, todos os seus colegas são administradores de vida. Mas eu sei porque você carrega algo diferente. Você tem que cuidar de vidas. Eu saí revoltado, irmão. Deus está usando até a mula agora para falar comigo. Peguei o canudo revoltado. Sentei na cadeira, não. Eu estava indo embora para Brasília, eu tinha recebido uma proposta de emprego, um salário ótimo. Eu falei com a minha mãe, eu vou ajudar lá na igreja, vou servir de alguma maneira. Tal. E meu pai, eu acho que não é isso não. Naquela semana o missionário, saudoso missionário Paulo Roberto Rezende, fui lá para Perdões. Meu pai, o missionário Paulo quer te ver. Beleza. Fui lá no prédio onde meu pai morava. Cheguei, missionário, abracei ele. O missionário Paulo foi meu discipulador durante muitos anos. Todo mês eu estava com ele. Ministrava na igreja, ministrava sobre a minha vida. E ele chegou, eu vim aqui só por causa de você. Vamos embora. O senhor vai para onde? Você vai para o hotel? Não, só vim aqui para te ver. Na hora que a gente estava descendo o elevador, ele pegou no meu braço e falou assim,
cria raízes. Por que você está fugindo daquilo que Deus te chamou? Aí eu falei, rapaz, agora não é a mula não. Agora. E eu comecei a falar para ele, o problema é que as pessoas só olham para o meu passado. Aquilo que eu fiz. Só das coisas, como era o meu comportamento. Não consegue. E eu lembro que ele falou assim para mim, seja insensível às críticas. Como missionário, ele disse, um dia eu estava na Itália ministrando numa conferência. E eu preparei alguns meses em jejum, preparei a melhor palavra. E eu trouxe aquele sermão poderoso e ninguém respondeu positivamente. Gente dormindo, gente indiferente. Eu fui para o hotel revoltado com Deus. Dobrei o joelho, por que o Senhor me trouxe aqui para esse continente, para esse país, para nada acontecer? Eu me preparei, eu orei, por que o Senhor permitiu isso? Poderia ter me deixado lá no Brasil. E Deus falou assim para ele, a obra é sua ou minha? Só entrega a palavra porque a obra sou eu que faço. E Deus me ensinou naquele dia, seja insensível às críticas. Porque não é sobre você, é sobre aquilo que eu derramei em você. Então quando você olha para as pessoas, você não vai fazer. Não pare por causa das pessoas. Se elas não receberam o problema delas, porque não respeitaram aquilo que você carrega. As ressalvas que criaram a respeito de Jesus, não parou Jesus. Mas aquilo que Jesus poderia entregar a elas, não foi entregue. Então o texto. Segundo, sua indiferença a quem Deus marcou pode ser destrutiva. Cuidado com as ressalvas. Fala com quem está ao seu lado assim, cuidado com os poréns. Fala mais forte, cuidado com os poréns. Voltando para o texto de Juízes, nós temos algumas lições, eu quero falar rapidamente com vocês. E diz assim, a primeira lição, era um guerreiro corajoso, filho de Gileade, mas a sua mãe era uma prostituta. A primeira lição que eu aprendo com isso, não é a sua origem que determina quem você é ou será. Não é a sua origem que determina quem você é ou você será. Não é a sua origem. Não é de onde você veio. Não é seu pai, não é sua mãe. Não é onde você nasceu. O que você se tornou certamente passou pelas experiências que você teve na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Mas isso não cancela quem você é. Eu lembro de apóstolo Paulo. Teria alguém nas Sagradas Escrituras mais podre do que apóstolo Paulo? Com um currículo manchado como o apóstolo Paulo? Mas você que gosta das Sagradas Escrituras da Bíblia e estuda a palavra de Deus, talvez você tenha a mesma percepção que a minha. Para mim, é o maior homem das Escrituras. Obviamente eu não coloco nem Jesus nisso. Quem foi o cara que mais escreveu cartas do Novo Testamento? Quem doutrinou a igreja? Quem plantou a igreja na Ásia Menor de uma maneira, uma velocidade absurda? Quem era a mente intelectual no cristianismo no primeiro século? Um cara que assassinava os irmãos. Então o que você fez, por onde você passou, certamente coopera positivamente ou negativamente, mas não altera o que Deus tem para a sua vida. Eu sou pastor numa igreja que quando eu tinha 17 anos, 3 irmãs chegaram perto de mim e disseram assim para mim, você tem que fazer o seguinte, meu filho, você tem que sumir daqui, porque você não é um problema só para a igreja que seu pai é pastor, você é um problema para a igreja do Senhor Jesus aqui nessa cidade. Essas 3 irmãs estão lá na igreja, são minhas ovelhas e me chamam de Senhor. E quando eu volto dos Estados Unidos, eu fico mais tempo nos Estados Unidos, agora recentemente eu voltei, na hora que eu paro o carro em frente à igreja, uma dessas irmãs saiu correndo, de onde ela estava, veio, me agarrou chorando, eu acho que Jesus vai te levar embora daqui, eu não vou suportar viver sem você aqui, meu querido pastor. Falei, rapaz, muda mesmo, hein? Alguns anos atrás estava pedindo para mim virar andarilho gospel, mandando eu ir embora, arrumar um jeito de ir embora. Quem está me entendendo aí, irmãos? E Deus, isso é o escândalo da graça. Geralmente Ele vai te lançar de um lugar onde um dia você desejou nunca estar. Eu disse para minha mãe que nunca mais voltaria para Perdões. Hoje eu sou pastor lá há 10 anos.
É o que Deus faz, porque filho não tem agenda. Se você ainda tem a sua própria agenda, é porque você deixou de ser filho. Agora, quando você é filho, é aquilo que Ele determina, é aquilo que Ele quer. Preste atenção, alguns decidem serem mais fortes, outros vítimas de uma situação difícil. Quem você acha que no tempo de guerra, Gileade mandaria para a guerra? Ou a família de Gileade mandaria para a guerra? Os filhos legítimos ou o filho bastardo? Quem, gente? Bastardo. Por que você acha que Jefité era corajoso, habilidoso, guerreiro? O que esse cara teve que enfrentar desde a infância dele? Os irmãozinhos, tudo bonitinho, filho da mesma mãe. Oh, você é fruto de uma aventura do nosso pai. Sua mãe é uma meretriz, sua mãe é uma prostituta, sua mãe não vale nada. Então, desde pequeno, aquele menino teve que forjar habilidades inimagináveis por causa de bullying, piada, maldade dos próprios irmãos. E é tanto claro isso que quando Gileade morreu, eles mesmos mandaram ele embora. Alguém usa essas circunstâncias para se tornarem mais fortes. Eu quero contar uma história de 3 rapazinhos da nossa igreja. Há 5 anos atrás, esses meninos perderam a mãe, ela chamava Michele. Ela descobriu que estava com tumor na cabeça. Ela morava, na minha cidade não tem transporte público. Ela morava a cerca de 4 quilômetros da igreja. Ela ia no prédio da igreja 2 a 3 vezes na semana com 3 meninos pequenos. Ela ia no CCE, CTD, CMD, os cursos que eu dava na igreja. Ela chegava toda suada com esses meninos pequenos. Pastor, me perdoe, porque tinha atrasado 2, 3 minutos. Andando 4 quilômetros. Eu, Michele, por favor, entra. Marido, caminhoneiro. E o Eldinho está aqui. Eu falei, caramba, como é que eu não vou relevar para essa irmã? E ela sentava pedindo os meninos para ficarem quietinhos. Fica quietinho. E eu dando aula e ela suando, fazendo as provas. Um dia o marido dela estava viajando e falou assim, ô pastor, ajuda a Michele. Ela está passando um problema tal, nós levamos a Michele para fazer exame. Quando nós levamos a Michele para fazer exame, ela descobriu que ela estava com um tumor na cabeça. Tirou um tumor, ficamos felizes com aquilo. Foi fazer novos exames, havia aparecido um outro tumor maior do que ela havia removido. No dia do aniversário dela, minha esposa foi na casa dela, conversando com ela, tudo de boa, tal, aquela situação toda. Uma notícia muito trágica, porque o médico falou com a família, olha, vai ser difícil. Um dia lá, ela passou mal, faleceu. Deixou aqueles 3 meninos. O Raul, Murilo e o Caio. Muito próximo ao filho do Fábio. Um com 10, outro com 7, né? E o outro com... Hã? Não, hoje, né? Mas há 5 anos atrás. Hoje é 14, 12 e 7. Há 5 anos atrás, esses meninos pequenininhos. Antes dela morrer, ela falou assim, sabe qual que é o que me deixa em paz de partir? Porque eu perguntei, fui orar para as crianças lá no púlpito lá, o que você quer ser quando crescer? Aí eu achei que os meninos iam falar assim, eu quero ser caminhoneiro. Os 3, um pertinho do outro, falaram assim, eu quero ser pastor igual o senhor, pastor. E ela morreu e falou assim, os meus filhos amam Jesus e eles querem ser pastor. Quebrou comigo, irmão. Arrebentou. Aí de repente a gente recebe a notícia, a Michele faleceu. Aqueles 3 meninos pequenos. Deus, pancada. A gente quer revoltar com Deus nesse momento. Mas a graça não anula os fatores naturais da vida. Às vezes a gente acha que a tragédia só vai chegar na casa do vizinho. Nós estamos passando um problema com a minha cunhada, a irmã dele, a pastora Bia. Estava com meu irmão lá agora. Está com metástase. Sofreu uma convulsão agora essa semana. Triste. A mãe dele estava dizendo hoje, Deus até entende isso, mas a graça não anula os fatores naturais da vida. Se você esperar apenas nessa vida, você é mais miserável dos homens. É a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Aqueles menininhos indo para a igreja. Ia com a tia. Ia com o pai. Pai caminhoneiro, ia uma vez ou outra. Mas ia. Nunca abandonaram Jesus. Estava lá. Aí, alguns meses, ou um ano atrás. O pai arrumou uma esposa, um ano com essa nova esposa. A esposa cuidando desses meninos. Saiu de casa para fazer a última viagem. E literalmente foi a última viagem. Encapotou a carreta e o corpo dele foi lançado para fora. A carreta passou em cima, estragou todo ele. Todo ele. Meu Deus.
Aí o mais velho, alguém disse, vai lá chamar o Raul, pastor, porque ele gosta de você. Para ele despedir do pai dele. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, Raul, está todo mundo preocupado com você, Raul. Vai lá, nesse momento. Aí ele falou assim, pastor, é o senhor mesmo que ensina. Meu pai está lá? Meu pai não está lá. Eu aprendi, pastor, porque a mãe dele, a avó dele morreu numa semana. Algumas semanas depois, a mãe dele morreu. E agora não tinha nem dado 4 anos que a mãe já havia partido, o pai também partiu. Uma semana depois eu ia pregar aqui em Mauá. Sabe quem mandou mensagem para mim? Falou, pastor, deixa eu viajar com o senhor, que meu sonho é viajar com o senhor. O rapaz em luto. Eu falei, sério? Não, meu sonho. Aí a madraça dele, pastor, deixa ele, é o sonho dele mesmo, deixa ele. Levei ele comigo. Chegou lá, ele na frente, apaixonado por Jesus, tal. E eu contei a história dele. Falei, Raul, você quer dizer alguma coisa? Sabe o que o Raul disse para eles? Vocês não têm o direito de desistir. O pastor ficou tão comovido com ele que tirou R$1.500 e deu de oferta para ele, que a mensagem dele foi mais poderosa que a minha. Qual é a ressalva que você está criando, irmão? Um menino de 14 anos que perdeu a mãe com câncer na cabeça, que perdeu o pai num acidente trágico, que perdeu a avó praticamente no mesmo mês que a mãe, que agora o pai morreu, uma semana depois o avô morreu. Que não tem ninguém para cuidar desse. Que não tem, tem a igreja toda. Tem todo mundo apaixonado por ele. E eu falei para o Fábio quando eu estava vindo para cá, falei, cara, quando o Raul vê a gente vindo para cá, ele fala, ô, pastor, por que você não me levou? E não é só ele. É os 3 apaixonados por Jesus. Todo mundo assim, os caras vão perder nas drogas. Não, ele chega numa conferência e fala assim, não, eu só quero dizer para vocês, vocês não têm o direito de desistir daquilo que Jesus chamou vocês para fazer. Não deixe criarem ressalvas ao seu respeito, irmão. Tem gente sofrendo mais do que você e não disse não para Jesus. Tem gente com lutas maiores que a sua e não disse não para Jesus, sem ressalva. Tem gente com muito mais problemas que você e está fazendo acontecer. Alguns decidem serem fortes, outros vítimas de uma situação. Você pode imaginar o que forjou o caráter de Jefté. Eu vou acelerar porque eu preciso orar, vamos lá. Segundo ponto, a herança nunca será maior do que o legado. Repita comigo assim, a herança nunca será maior do que o legado. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meus irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo, você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Mas mostra para mim na Bíblia se esses caras entraram para a história. Jefté entrou. O filho da prostituta entrou na história. O filho da prostituta, nós vamos ler Hebreus capítulo 11, está lá, Galeria dos Heróis da Fé. Tem um tal de Jefté lá, que governou apenas por 8 anos, mas entrou para a história. Aonde estão os irmãos, aqueles que receberam herança? Eu não quero receber herança, eu quero carregar um legado. Sabe o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, quem já é pai aqui? Nós edificamos algo na vida deles para o futuro e não para a eternidade. Para de edificar para o futuro. Você vai estudar, mas você tem que ser salvo, porque não há salvação sem Jesus. Que ainda que você não estuda, o maior problema do homem é viver sem Jesus. Eu batizei a minha filha domingo agora. E ela já veio chorando. E no carro ela já estava chorando. E não é por imposição. Eu falei, filha, você quer batizar mesmo? A gente fez o curso da pai, eu quero batizar. Sabe por quê? Eu amo Jesus. Alguém me mandou um texto assim. E se a prova de uma casa que ama Jesus e porque ama Jesus influenciou os filhos. A minha filha colocou o pezinho na piscina, ela já estava em pranto, chorando. E eu comecei a fazer aqueles votos no momento do batismo com ela. E ela falou assim, sim, Jesus, sim, eu te amo. Sim, Jesus, eu te amo. Nós estávamos há 2 semanas na Disney. Elas ganharam da tia dela para ir para a Disney. E a gente foi para a Disney. Lá na Disney, elas encantaram com tudo. Até a minha mulher ficou encantada, porque ela também chorou com o Mickey, chorou com todo mundo lá. O que é isso aí, Carmen? É bonito, né? A gente entrou no carro, depois todo mundo quebrado, moído. Ela falou, filhas, foi legal? Foi, papai. Bonito? Foi. Mas aprenda a dar uma resposta positiva ao presente que vocês ganharam.
Manda uma mensagem para a tia que comprou o ingresso para vocês terem esse passeio legal. Agradeço eu também, porque foi eu que paguei a passagem para vocês virem para cá. Não, pai, aí uma beija de um lado, a outra beija do outro, aí a mais velha aparece muito comigo. Valeu aí, pai, obrigado. Aprenda a dar uma resposta positiva. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. De todos os presentes que você possa ganhar, nenhum presente vai ser melhor do que esse. Porque o Filho de Deus, ele foi enviado para salvar e buscar os perdidos. O maior presente de todos que um homem pode ganhar é a vinda de Jesus para salvar o pecador. E qual que é a nossa resposta? Eu não posso. Eu não tenho tempo. Eu ainda não me formei. Eu não casei. Eu moro longe. Eu não tenho forças. O maior presente que alguém poderia receber, você já recebeu. Você não vai receber, você já recebeu. E às vezes nós entregamos de uma maneira medíocre. Fala para quem está ao seu lado assim, está na hora de você entregar algo melhor. Sem ressalvas. Quem está me entendendo aí, diga amém. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. A herança nunca será maior do que o legado. Essa herança seria suficiente para protegê-los em tempos de guerra? Não. Quem teria a oferecer em tempos difíceis? Jefté ou os irmãos? O valente ou os herdeiros? Quem teria? Olhe nos olhos azuis desse irmão que está ao seu lado aí, profeticamente. Fala para ele assim, melhor do que ter coisas é ser útil, meu querido. Você é útil? Melhor do que ter coisas é ser útil. Muito melhor. Jefté entrou para a história como um dos poderosos juízes de Israel. A herança nunca será maior do que o legado. Jefté era o legado de Gileade. Deixe os menininhos brigarem por herança. Foi isso que eu fiz quando eu comecei a entender aquilo que Deus tinha na minha vida. Deixe os infantis brigar por posição. Deixe eles brigarem por títulos. Deixe eles brigarem por cargos. Eu só quero carregar um legado. Só isso. Alguns anos atrás eu reuni 200 jovens. Fui para o centro da minha cidade com mais de 200 caixotes de cebola. Subimos em cima do caixote de cebola quando a igreja estava fazendo, no jubileu, você lembra, Fábio? 200 jovens, no sábado, no centro da cidade, pequenininha. E a gente, em cima do caixote de cebola, a gente profetizava para as pessoas na rua. Tinha um cara que trabalhava na Globo, inclusive, passou lá. E um dos nossos discípulos orou por esse cara, que casado com uma menina lá da cidade. Alguém tirou a foto e mandou para o apóstolo Doriel. O apóstolo Doriel ligou no outro dia, 7 horas da manhã. Ô varão, você está dormindo? O apóstolo, não, apóstolo, estava. Mas eu vou falar que eu estava. Acabei pecando, né? Ô Jofo, que negócio bonito que você fez ontem. Eu falei, então, apóstolo, rapaz, me emocionou. Eu tinha que colocar isso na revista, ele falou comigo. Eu nem falei isso com o apóstolo. E eu me comprometi naquele dia com o apóstolo Doriel e disse para ele, apóstolo, o senhor pode contar comigo que nós vamos carregar o seu legado. Porque é meninos que brigam por posição e herança. Eu não quero herança. Eu já recebi um legado. Fala para quem só fala assim, eu já recebi um legado. Eu termino com esse, são 6 pontos, mas eu vou terminar com isso porque já era o nosso ponto aqui, o nosso horário. Verso 3 diz assim, então Jefté fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Ou passou a chefiar vadios que se uniram a ele. Preste atenção. Terceiro ponto, e eu vou orar. Ainda que você fuja, sua missão sempre se mostrará a você. É incrível como a nossa missão, ela corre atrás de mim, de você. Você sabia que a missão corre atrás de mim, de você? Você pode rejeitá-la, mas ela vai correr atrás de você. Você pode ser indiferente, mas ela vai atrás de você. Você não quer, mas ela está lá. Eu disse que nunca mais voltaria na minha cidade e meu pai poderia tirar o cavalinho da chuva que eu ia ser pastor. Eu estou na minha cidade e sou pastor.
Como Jeremias disse, eu tento fugir, mas para onde eu vou fugir? Não tem jeito, está lá, te abraça, você fica imóvel e não tem outra coisa que você não saiba fazer e andar em obediência àquilo que Ele quer. Eu estava hoje com meu irmão, ele estava descansando alguns dias sem dormir, e eu lembrava justamente disso novamente. Alguns anos atrás, o meu irmão veio para São José dos Campos junto com a irmã dele, a Bia, a pastora Bia. Mas eles não eram pastores. Ele estava trabalhando no shopping, ganhando muito bem. A Bia também trabalhando no shopping, ganhando muito bem. Eles foram lá numa folga lá em casa. E a minha mãe perguntou, a minha mãe é daquelas crentes radicais, irmãos. A minha mãe, antes da gente nascer, primeiro ela não podia ter filhos. Ela perdeu o meu primeiro irmão. E o médico disse para ela, a senhora não vai poder mais ter filhos. Aí meu pai, como aquele crente do reteté, está de brincadeira, doutor? Olha, eu já dizimo pelo meu filho e já oferto. E meu pai levou o envelope para o médico e mostrou para o médico que tem um envelope. Ó, o nome dele vai ser Yuquias Bruno Vieira. O dízimo dele e a oferta dele eu já entrego. 4 anos depois, a minha mãe está voltando no médico grávida do Yuquias. E meu pai falou para o médico, eu não falei que eu ia ter? Não vai ser só ele mais não, vai ter outros aí também. Só que antes de eu nascer, minha mãe fez um voto com Deus. Se for para ele te servir, que ele viva. Se não for para ele servir, o senhor leve o outro. Ó, leve ele como o senhor levou o outro. Quando aconteceu uns desastres na minha vida, a minha mãe me lembrou disso. Falou, mãe, isso não é oração, isso é uma boa cumba. Nem bem tinha chegado no mundo, o senhor já está mandando embora? Ela, ou você faz o que Jesus mandou você fazer, ou você sabe que você vai ser promovido. E funcionou. Hoje eu estou aqui. Aí o meu irmão chegou bonitão. Ô mãe, acho que era dia das mães. Ô mãe, já chegou. Bença, mãe. Bença nada. Você está na igreja? Ô mãe, está dando para ir não, está difícil. Eu trabalho no shopping. Não quero nem saber. Você volta, renova a sua aliança, vai para Jesus, procura uma igreja. Se você não for para a igreja, você não precisa nem passar aqui em casa. Que isso, mãe? Você não é mais meu filho. Como é que eu não sou seu filho? Sai da sua barriga, mãe. Você pode ser biologicamente, mas eu não te considero mais. Eu não criei filho para ficar no mundo perdido aí com capeta, não. Você é de Jesus. Aí fui lavar o carro, meu irmão, minha mamãe é meio pesado. Minha mãe é pesada, meu irmão. Um dia o meu irmão falou que ia sair de casa, arrumou uma mochilinha que ia embora. A minha mãe tirou a roupa tudo dentro da mochila e falou assim, essa mochila não, porque foi eu que paguei. Pega a sacolinha ali. E jogou lá no negócio, jogou no terreiro. É ou não é, Fábio? Não deixa eu mentir, o cunhado dele. Aí meu irmão, mãe, pegou lá, tem um supermercado famoso lá que chama Rex, é nome de cachorro, mas é supermercado. Aí meu irmão está lá procurando a sacolinha e tal, a minha mãe, a mochila é minha. Aí vai, ô pai, sua mãe está certa, deixa a mochila e vaza. Aí vai para onde, meu irmão? Não vai embora, está lá. Teve que voltar. Lá em casa todo mundo é pastor, será que eles são amigos de Deus e fizeram certo? Foram radicais, mas acho que fizeram certo. E a gente cresceu naquele ambiente, pô, minha mãe está pegando pesado comigo, e o que? Você está pegando pesado? Mano, você sabe como é que a mamãe é, velho. Você sabe. Meu irmão voltou para São José dos Campos. Naquela semana, alguém lá no trabalho dele, pô, cara, estou com uma depressão, estou quase tirando minha própria vida. O meu irmão contando a história, você morre de rir. Eu estou mais ferrado que tudo, agora Deus coloca um outro mais ferrado que eu, do meu lado. Aí o meu irmão, pô, vai para uma igreja. Igreja, que igreja? Aí no outro dia o cara, pô, eu estou quase tirando a minha vida. Aí o Hilbert, Jesus, tem misericórdia. Cara acabado. Aí a minha cunhada também que estava fugindo do chamado dela. Hilbert, você não sabe o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo? Uma menina lá do meu trabalho, com depressão, querendo tirar a própria vida. Eles tentando fugir do propósito deles, do chamado deles. E a minha mãe disse, vai lá e sirva ao Senhor Jesus. E ficou aquele povo atormentando. Ele no trabalho dele, o cara com um monte de problema. A Bia no trabalho dela, a menina com um monte de problema. No apagar das luzes, para resumir a parada, o que eles fizeram? Ele vai precisar ajudar, porque esse está mais ferrado que a gente. E começaram a orar por esse pessoal. Poucas semanas depois, o meu irmão falou assim, o que a gente vai fazer? No trabalho não pode fazer nada. Tinha um salão comercial em cima de onde eles trabalhavam. Eles alugaram o salão comercial para encontrar com essa galera depois do trabalho. Uma célula virou uma igreja de mais de 100 membros em São José dos Campos. Eu estou dizendo isso para te explicar, ainda que você fuja daquilo que Deus te chamou para fazer, a sua missão sempre vai atrás de você. Ela está lá.
Um dia eu coloquei a mochila nas minhas costas para mim ir embora. Problemas emocionais, problemas terríveis. Sou amigo do missionário Moisés há muitos anos. E a minha esposa também, muito amiga da Jaque e tal. E o meu telefone começou a tocar e era o Moisés. Eu sei que Moisés é profeta. Aí, já enviou Moisés, pelo amor de Deus. Eu não vou ligar ainda não. Vou, Carmen, você ligou para Moisés? Eu liguei para Moisés, não, você está doido? Não, alguém ligou para Moisés. Pelo amor, eu vou atender não. Aí ele toca uma vez, toca a segunda, terceira vez. E eu falando, mãe, eu estou indo embora, não aguento mais. Casamento não é para mim, ministério não é para mim. Igreja, no início, irmão, no início. Aí o Moisés não parava, tipo, cara, aconteceu alguma coisa, a parada. Aí eu falo, fala, mano, beleza? Oi, o que é isso? Beleza? Beleza, mano. E aí, o que tá pegando? Mano, eu tô aqui na igreja orando com a galera aqui no escritório. E de repente eu dobrei o meu joelho e me vi uma imagem sua em pé, encostado numa porta com uma mochila nas costas. Eu estava literalmente assim, com a mochila nas costas e indo embora. Eu falei, para de palhaçada, mano. Foi a Carmen que te ligou. O que está acontecendo, Joe? Eu falei, não está acontecendo. Mano, a palavra que veio é, pare isso agora, porque não é hora de você ir. Não adianta você correr. Não é que Deus vai insistir com você, porque Ele não insiste. Mas Ele não quer que você fuja daquilo que Ele já derramou na sua vida. Só faça acontecer. Depois daquele dia eu cheguei, chorei. Deus, eu não vou mais fugir. Você não faz ideia das coisas que acontecem na minha vida. Eu fui para os Estados Unidos alguns anos atrás. Muito problema. E eu fui de um lado de um paquistanês e de um brasileiro que estava fugindo da família dele. Eu não ia para os Estados Unidos nessa conferência. Eu não tinha dinheiro. Nem roupa eu tinha. O bispo falou, não, você tem que ir. No início, quando o pessoal começou a ir, eu, ele, Israel, o pastor Davi, o Moisés. O bispo, mas assim, só tem a roupa do corpo. Não, vai! Eu fui, conseguimos arrumar uma passagem, R$1.000 e poucos na época, mas tinha que ficar 8 horas lá no México, Aeroméxico. Aí, de repente, eu estou lá, passa uma mulher, e o brasileiro perto de mim assim, ele mexe. Aí eu não mexi com ela. Aí passou outra, ele mexeu, eu não mexi. Eu falei, cara, você é viado? Eu falei, não sou não, mano. Uma mulher dessa bonita, você nem olhou, tal. Eu falei, eu sou casado, mano, a minha mulher é top demais. Não vale a pena, não. Ah, é brincadeira, cara. Eu estou aqui no outro lugar do mundo e tem um crente aqui. Por acaso você é crente? Eu falei assim, cara, eu sou. Aí o cara começou a reclamar com ele mesmo. É pastor, só pode. Eu também sou. É brincadeira o negócio desse. Aí o cara começou a conversar comigo. O cara estava fugindo da casa dele, da família dele. Tinha 2 filhos e era amigo de infância do André Valadão. Ele mostrou a foto do celular dele. Cresci na igreja, eu tocava na igreja. Mas eu tive um problema no meu casamento, eu estou indo embora. Aí eu falei para ele, eu não sirvo um Deus de acaso, eu sirvo um Deus que é proposital. E Ele é intencional em tudo que Ele faz. Deus não me colocou nesse voo simplesmente para ir para os Estados Unidos. Ele me colocou aqui para encontrar com você. E eu comecei a pregar para aquele cara, eu disse para ele que valia a pena o casamento, valia a pena estar com os filhos. Para resumir a história, ele caiu de joelhos lá e eu orei por ele. Ele ligou para a esposa perto de mim e começou a falar, eu estava indo embora, não vou mais não. Vou fazer o treinamento, estou voltando para casa, me perdoe e tal. Começou a me seguir nas redes sociais. Nós nos seguimos nas redes sociais até hoje. Eu não tinha um centavo, nem reais, na minha carteira. Uma fome, irmão, desgramada. Jesus tem misericórdia. Ele foi para um portão que ele ia lá para Houston, eu ia para a Flórida. De repente vem com o cara suando, correndo. Aqui, foi mal. O que foi? Não, eu encontrei com um cara ali, o cara falou assim comigo, por que você não ajudou o cara lá, rapaz? O cara te abençoou e você não ajudou ele. Eu falei, que cara? O cara lá, colega seu, que colega? Eu vim sozinho. Ah, não sei quem que é não, toma aí, pô. O negócio aí, você me ajudou. O cara tirou o dinheiro, meu irmão, para mim ficar, os dias todos que eu ia ficar nos Estados Unidos. Eu não só matei minha fome naquele dia lá no México, mas eu matei uma fome também nos Estados Unidos. E até hoje eu estou querendo saber quem era esse cara, o nome dele. Eu sei que foi enviado por Deus, mas alguém que mandou ele me entregar uma oferta. E naquele dia Deus me trouxe um ensinamento. Só cuida daquilo que eu tenho para você. Só faz o que eu te pedi para fazer. Você não precisa nada além do que eu. Está satisfeito em mim. Está satisfeito naquilo que eu quero para você.
Então, tudo que você procura de paz de espírito e satisfação, você não vai encontrar em lugar nenhum, a não ser no centro da vontade de Deus. Quem está me entendendo aí, diga amém. Sabe aquela... Quando você respira gostoso, quando o travesseiro não é o seu inimigo, mas é o seu melhor amigo. Quem gosta de ter essa sensação? Levanta a sua mão. Porque quando o travesseiro é inimigo, o sangue de Jesus tem poder, você fica revoltado. Mas quando ele é seu amigo, e parece que ele tem uma parceria com o Espírito Santo, é a melhor coisa da vida. Ainda que você esteja no cativeiro, quando você está no centro da vontade de Deus, você é próspero. Filipenses é a carta do sofrimento. Apóstolo Paulo diz assim: aprisionado provavelmente a 2 homens, com correntes no pé, alegrai-vos, repito, alegrai-vos no Senhor. Toda alegria que você procura, você só vai encontrá-la estando no centro da vontade de Deus. Não há satisfação fora do propósito de Deus. Jesus disse: nada podereis fazer sem mim. Por isso fala para quem está falando assim, sem ressalvas. Porque ainda que você fuja, a sua missão vai atrás de você. Tem alguém aqui que estava correndo da sua missão? Você não vai levantar a mão, né? Mas eu sei que tem alguém. Não fuja mais da sua missão. Esses dias eu estava num lugar ministrando, e estava um ambiente diferente daqui. Porque teve um momento que parecia que o céu estava fechado, não estava funcionando. E eu falei assim com Deus: Deus, parece que eu estou sozinho nessa. Parece que ninguém está entendendo, ou carregando, ou sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo. Sabe o que o Senhor disse para mim? Ainda que você esteja sozinho, é um privilégio, porque você é um sozinho que tem tudo porque está comigo. Ainda que você veja que ninguém abrace aquilo que deveria abraçar, que ninguém dá a resposta adequada como deveria dar, é um privilégio porque você está com o Senhor. Talvez na minha cidade ninguém entende como eu entendo. E o Senhor disse para mim: e que bom que você entende, que bom que você me entende, que bom que você olha para aquilo que eu quero para você. Então não tem coisa melhor do que servir ao Senhor Jesus. Não tem coisa melhor do que fluir naquilo que Ele tem para a nossa vida. E você tem algo de Deus na sua vida. Não diga não para aquilo que você tem da parte de Deus. Filhos maduros são filhos que andam no propósito eterno de Deus para a vida deles. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Feche seus olhos. Coloca a sua mão no seu coração. Sem ressalvas. Sem ressalvas. Vai valer a pena. Vai valer a pena dizer sim para Jesus. Não edifique algo para o futuro, edifique para a eternidade. Construa para a eternidade. Mova-se por algo que é eterno, não por algo que é terreno. Não tente ou não continue fugindo daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Faça aquilo que Jesus te chamou para viver e fazer. E nunca foi sobre você, mas é sobre aquele que te ama, aquele que te chamou. Alguns dias atrás eu estava na igreja, e o Senhor ministrou muito forte no nosso coração. O bispo Palarone estava com a gente, e veio uma palavra muito forte na minha alma. Se você ainda tem um privilégio de ouvir a minha voz, esteja contente, porque muitos não mais ouvem a minha voz. Eu estou satisfeito porque Deus ainda fala comigo. Se você está aqui nessa noite, sinta-se satisfeito, contente, porque Deus ainda fala com você. Deus me trouxe lá do interior para falar isso com você. Ele me trouxe aqui para dizer para você: pronto, sem ressalvas. Agora é hora de você se levantar. Agora é hora de você mudar
a história da sua sala, na faculdade, da sua cidade, do seu bairro. Tem poucos para somarem comigo. Você é um privilegiado, porque você é esse que Deus chamou e levantou. Você é esse que Deus vai capacitar nesse tempo para fazer. Mas eu estou sozinho. Esse é o privilégio. Um privilégio porque você tem o próprio Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Você não precisa de mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. E eu queria que você nessa noite desse uma resposta melhor ao presente, ao maior presente que você já recebeu. Que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu e você fomos alcançados por Ele. Eu e você fomos alcançados pela misericórdia, a graça, longanimidade, benignidade de Deus. E nós precisamos dar uma resposta melhor àquilo que nós recebemos. A sua mão no seu coração, que nessa noite eu quero fazer uma oração. Depois eu queria chamar vocês para virem aqui à frente. E eu queria que você repetisse essas palavras comigo nessa noite. Diga-se comigo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus. Primeiro eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez. Tenho expectativa para aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Mas já estou mais do que feliz e contente, satisfeito com aquilo que o Senhor já fez, que é infinitamente mais que eu merecia. Por isso, Senhor, eu quero dar uma resposta melhor. Eu me comprometo a dar uma resposta melhor por tudo aquilo que o Senhor já derramou na minha vida. Não vou estabelecer ressalvas, e não vou permitir que as ressalvas me parem ao longo do caminho, porque eu sei, vai valer a pena. O lugar mais seguro da terra é dentro do seu propósito, dentro da sua vontade, no centro da tua vontade. Espírito Santo, me ajude a entender tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para que o teu nome seja glorificado em tudo e aonde eu estiver, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Você que quer queimar pelo Senhor Jesus, sei que o nosso tempo já estourou, nós vamos terminar, mas eu queria que você viesse aqui à frente. Não por o pastor está chamando a quem quer dar uma resposta. Não, isso eu sei, eu creio. É porque você quer entregar uma adoração mais intensa para Jesus no término dessa conferência. Digna do Deus que você serve. Você pode fazer isso? Sai desse lugar e vem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus.